E para falar com a gente sobre, juridicamente, né, a pessoa que, um dos advogados que o defendeu e chegou a essa vitória, que é a absolvição, a prova de que o vereador Lauro Garçom é inocente. Doutor Pio da Silva, seja bem-vindo no Cacoal Notícias. Estamos em rede para 18 sites do estado de Rondônia. A maior rede de site do estado de Rondônia. Maravilha. É o Cacoal Notícias. Maravilha. E toda a sua estrutura. Obrigado pelo convite. Pois então, né, olha aqui, dura saga que o vereador passou, correto? Eu acredito assim que está tudo resolvido, certo? A absolvição dele aconteceu, como essa defesa, o doutor Paulo também, nós sempre ali na tese de que... Acreditaram? Sim, acreditamos a todo momento, nunca deixamos de acreditar na inocência do vereador. Ou seja, percorreu todos os trâmites, HC impetrado, HC deferido, aguardando julgamento em liberdade, partiu para instrução e julgamento, absolvição. Hoje, Lauro Costa Clock é um homem absolvido pela justiça. Existem várias versões, doutor. Várias versões. Da situação do vereador Lauro. Sim. Algumas mídias falam A, outras mídias falam B, enfim, sempre apedrejando a pessoa do vereador Lauro. Eu queria que você, que é um dos cabeças da bancada de advogados do vereador Lauro, falasse um pouco da história para quem está assistindo a gente no estado de Rondônia, possa começar a entender, apesar de tudo, está absolvido. A gente deveria colocar uma pedra em cima disso. Sim. Mas que os fatos fiquem esclarecidos em uma só versão e nada melhor do que você para deixar essa história, esse fato para todos que estão assistindo nesse momento. Excelente pergunta. Veja que no caso do vereador, até o próprio Ministério Público abriu mão do recurso, ou seja, não há a mera expectativa de que se alguns acham, mas o Ministério Público vai recorrer. Não, abriu mão. Na dúvida, soou a dúvida, nós no direito é o indúbio pro réu. Na dúvida, absolva-se o réu. A sociedade, ela não, nem todos os membros da sociedade, claro, mas uma pequena parcela tem ali a questão que nós chamamos do tribunal de exceção, que são aqueles que apontam, que julgam, apedrejam, não sabem o teor do caso, não tem informação nenhuma. Eles só repetem o que aqueles outros que compõem esse tribunal de exceção vêm fazendo. É preocupante para o lado deles, porque assim, houve muito comentário, a dignidade, a honra da pessoa humana do vereador foi ferida, muitos cometendo ali o crime de calúnia, e tudo isso sendo ali com muita calma, printado, sendo identificado os agressores ali, os caluniadores, para que, posterior à absolvição, o advogado do vereador, no caso o Pio da Silva, que sou eu, e a equipe, mais o doutor Paulo Henrique também, viesse a cobrar judicialmente essa calúnia que fizeram. Vale ressaltar, né, doutor, que a internet hoje já não é uma terra sem lei. Não, de hipótese alguma. Então as pessoas, essas pessoas que até mesmo comentaram nas redes sociais ou em qualquer outra rede social, vale ressaltar e vale lembrar que esse trabalho jurídico de printar todos os comentários, sim, não foi feito agora, já está sendo feito desde o começo. Então, para você que apagou esse print, vou apagar que aí eu tô Inclusive, livre. Já tem audiência marcada já. Já tem audiência marcada com pedido de indenização já. Foram muitas pessoas? Foram muitas pessoas. Foram muitas? E demais vai vir surgindo de acordo com os protocolos das iniciais. Eles vão ter o direito de se defender, lógico, né? E serão penalizados, né? De acordo com a sua condição financeira. Mas assim, vale ressaltar que internet não é mais terra sem lei. Não. Tem que tomar muito cuidado, tanto na esfera civil quanto na penal, porque ali vai responder tanto na civil e também na penal. A representação criminal vai ser feita a cada um. E a bancada de advogados já está trabalhando em cima disso. Posterior ao ocorrido, no dia da custódia do vereador, que já começou a surgir aqueles burburinhos, palavras ali e tal, já começou não só a questão da defesa, mas a própria família do vereador começou a pintar os comentários tendenciosos. Comentar, todo mundo pode, há essa liberdade.
Agora, depende o comentário, né? Depende. Aqueles que fizeram um comentário tendencioso, focado a julgamento, a palavras, né? Veja, não existia uma sentença transitada em julgado. Até palavras de baixo calão? Sim. Se existe a sentença transitada em julgado e foi condenado, aí é outra coisa. Agora, como não houve a condenação, houve a absolvição, olha quem somos nós para apontar o dedinho e julgar o outro, hein? Verdade. Absolvido, vereador. Absolvido. Lauro. Livre. Livre. Feliz, alegre, eu estou acompanhando ele, leve e solto. Tranquilo. Como que fica a situação dele agora, juridicamente, na Câmara Municipal de Vereadores de Cacoal? Olha, eu costumo fazer o seguinte, a teoria da raiz podre, certo? Se uma árvore, correto? Para ela dar frutos, ela precisa ter uma boa raiz. Se a raiz está podre, está morta, não existe caule, não existe folhas, não existe flores, não existe frutos. É impossível. Ou seja, no caso do vereador, não existiu crime, certo? Não houve uma sentença condenatória transitada e julgado. Não há o que se falar em quebra de decoro, que já não existia essa possibilidade de falar em questões de quebra de decoro, porque essa é a grande questão. E eu acredito que talvez quem instrua juridicamente, né, essa galera da oposição, não instruiu da forma correta. Porque quebra de decoro é no exercício, referente à função que ele está, e tem que ser referente à função e no exercício da função. Isso foi um fato há mais de 10 anos, né? Não tem... É o famoso... Eu acredito, vamos arrumar um jeitinho, né? Mas não. A respeito dessa quebra de decoro, que a comissão de ética, todas essas coisas, tudo se cai por terra. Porque se não há crime, não há o que se falar em quebra de decoro. Já não havia o que falar. E se não há o que se falar em quebra de decoro, o que tem que falar em comissão de ética? Mandado de segurança impetrado na Justiça de Cacoal, para que o juízo decida, ao rigor da lei, a volta, o retorno do vereador Lauro Costa Clock, o garçom de semáforo. A Câmara de Vereadores não emitiu nenhuma nota sobre a absolvição do vereador? A nenhum momento. Até houve um tempo, uma argumentação que eu li, que é o seguinte, mas os advogados de defesa não nos procuraram. Advogado de defesa não tem que procurar ninguém. Eu não tenho que ir lá e bater na porta da Câmara e falar assim, eu sou advogado. Não, eu não tenho por que fazer isso, né? Você tem que cuidar do seu cliente. Do meu cliente, dos direitos constitucionais inerentes à pessoa humana dele. Não ir lá, bater em porta de câmera, dizer assim, olha, em momento algum procurou, mas em momento algum procurei, em momento algum procuraria. Se eles tivessem algum interesse, que deveriam me procurar. Né? Se a Câmara Municipal não emitir uma nota, cabe juridicamente ao seu cliente entrar juridicamente pedindo uma nota? Não, a nota não. Agora, o retorno dele, sim. O retorno, sim. Nós temos o remédio constitucional para combater essa ilegalidade. Mas eu fiz a pergunta, doutor, pelo seguinte, dentro da própria Câmara de Vereadores, ele foi apedrejado. Sim, dentro. Nós temos que entender assim... Excelente pergunta. Veja, a imunidade do parlamentar dentro do município, seja no município estadual ou federal, ela não é absoluta. Direito absoluto, o único direito absoluto que eu conheço, e se tiver um outro, alguém me aponte, é o direito de não ser torturado. Esse é absoluto. Agora, demais direitos não são absolutos. Então, não é, porque eu sou legislador, eu tenho a prerrogativa, eu tenho imunidade, eu posso falar o que eu quero? Não funciona assim. Falta conhecimento, né? Falta conhecimento. A sociedade também tem que se atentar a isso no dia do voto, né? Estou votando. Dá uma olhada, porque eu sempre digo o seguinte, veja, um professor, um gari, um trabalho tão digno quanto e perfeito, que sem eles dificilmente nós, vamos passar aborrecimento sem eles, né? Veja, precisa de um concurso público para entrar, né? Os caras têm que ter um nível de conhecimento para estarem ali. Então, assim, o critério pode ser desenvolvido pela própria população, quando for colocar o dedinho na urna. Observa bem, né? Analisa, vê em quem está votando. Essa que é a situação, entendeu? Depois não adianta reclamar. Né? Nós temos essa é a realidade. Nós temos o direito ao sufrágio, o direito do voto direto e secreto, constitucional,
mas temos que saber usar. Aí vem certos candidatos com melzinho na boca, passa, falando, te abraça, te falando visita, bonito, toma um cafezinho, acha que tudo é bonito. Derruba avião da Gol na conversa. Aí depois de eleito, depois de tomado posse, nem olha mais na sua cara. Já viu aquela frase? Quer conhecer o homem? Dê poderes a ele. Dê poderes a entendeu? E eu sempre digo que o canudo, a profissão, a condição financeira, o cartão de crédito e o talão de cheque não te deixa melhor do que ninguém, certo? Todo o trabalho é essencial para a sociedade e todos nós devemos ter o mesmo valor. É isso. Para a gente fechar, doutor, a bancada de advogados do doutor Lauro, ela é composta de quantos advogados? Eu e o doutor Paulo, só. O criminalista e o doutor Paulo. Eu fiz o trabalho criminal, o doutor Paulo fez essa parte mais administrativa, né, voltada ali para a Câmara, tal, protocolos, essas coisas, e eu fiquei à frente na questão criminal. Foram quantos dias, toda essa turbulência até a absolvição do seu cliente? Olha, foi dia 2, né, doutor Paulo? Dia 2 de maio até o dia 16. Uma luta. Diuturnamente, dizendo. É muita luta, são madrugadas, são legislação, conferindo legislações ali, tal. É bem pegado, porque veja, aconteceu ali o cumprimento do mandado de prisão, certo? Logo após, foi feito o pedido ao juízo para que Lauro Costa Clock, porque é uma prerrogativa como legislador, para que ele fosse levado, porque aqui não teria o sistema prisional para comportar ele. Eles ficam no sistema prisional, cujo foi muito bem tratado, fazendo aqui ressalvas que o sistema prisional de Cacoal é um modelo dentro do Estado. Não sei se é de conhecimento isso aí da sociedade, mas é um modelo aqui dentro. Tanto na questão gestão, dos diretores, é espetacular. Um respeito com a dignidade humana das pessoas. Questões, por exemplo, para progressões, dou muito, olha, é muito boa a iniciativa, sabe, para reeducar as pessoas que estão ali dentro e ressocializar, obviamente. Então, foi feito o pedido, foi para a prisão especial, certo? Ficou no batalhão aqui da Polícia Militar, e cabe uma ressalva também, que foi bem tratado pelos policiais militares que deram ali o cumprimento da ordem judicial. Com muito respeito mesmo. Foi encaminhado à prisão especial, na unidade prisional da Polícia Militar de Porto Velho, certo? Então, foi preenchido essa prerrogativa de legislador dele. Logo, foi feito o pedido da revogação da prisão preventiva dele. De início, pelo juízo originário, foi negado. Então, impetrei o habeas corpus em favor do Lauro. E o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia concedeu até a instrução e julgamento, que foi dia 16, e na instrução e julgamento absolvido. Que maravilha. Para a gente fechar, deixa um recado, você como advogado, como criminalista, sobre esse tema que você falou, a gente já abordou aqui, mas para a gente fechar ele, sobre internet. Olha, internet, sobre comentários pejorativos, sobre apedrejar certas postagens que às vezes a pessoa não tem nada a ver com a situação, nem sabe do que se passa, mas está lá, tem um dedinho que coça e está lá comentando, fazendo pejorativo, palavras de baixo calão, e às vezes a internet mesmo, a rede social é sua, eu posso falar o português claro, posso meter o cacete em você que tá tudo certo. Mas não funciona bem assim, né? Hoje nós temos proteções jurídicas. Então, às vezes, a pessoa ela pensa assim, eu vou lá, vou escrever o que eu quero, né? Naquela questão que imagina se o ser humano nunca ter cometido um crime. Mas se formos analisar a fundo, eu sempre dou esse exemplo de que quem nunca fez uma fofoca, né? Quando se faz uma fofoca, você está cometendo um crime contra a honra. Está lá no rol dos crimes contra a honra, previsão na Lei 2.848 do ano de 1940. Tá Isso lá. Quer dizer que fofoca é crime? Dependendo o que você falar, imagina, né? Fulano, eu fiquei sabendo que fulano... E nunca aparece objeto direto. Cuidado com a injúria, cuidado com a difamação, com a calúnia, são os crimes do rol contra a honra ali. Ou seja, às vezes a pessoa, igual no caso do vereador, foi lá e comentou, né? Estuprador. Como? Olha, veja que essa pessoa, ela fez o papel de Ministério Público,
de juiz, de defesa, ela condenou, pronto, acabou e está ali. Na cabeça dela, aquilo ali, Entendeu? pronto. Veja o quanto é importante a democracia, o quanto é importante em um Estado democrático de direito ter os direitos preservados da pessoa. Imaginamos se fosse ao contrário. Lauro Costa Clock seria o quê? Fuzilado? Sem ter direito a uma defesa? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que fala em rede social. A lei está ali, eu costumo dar um exemplo. O direito civil, porque além da questão criminal, o direito penal, ele vai sofrer as sanções do direito civil também, que é a indenização. Mas é assim, o direito civil, ele é como se fosse um pincherzinho da história, um poodle. Um poodlezinho ali, mais tranquilo e tal. Já o direito penal, ele é o pitbull, sabe? Bem grande, bem pesado, e ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar, seja numa blitz, seja um dia que você tiver que apresentar uma documentação, seja um dia que você tiver que viajar, seja um dia que você tiver que, por exemplo, fazer uns boletos, né, para você financiar um veículo, vai ter alguma situação ali que vai te restringir e o direito te achará. Então, você tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu moro aqui em outro estado. Muito cuidado, muito cuidado.